Começando. Obrigada, então estamos gravando. Andréia, você quer fazer uma pergunta? Sua mãozinha... Ah, não, já baixou. Então, foi sem querer. Vamos, então, encontrar uma posição confortável para vocês estarem. Podemos fechar os olhos, abrir a boca, deixar o ar sair pela boca, removendo, retirando todo o ar que está nos pulmões, nas células do nosso corpo. E inspiramos pelo nariz, lenta e profundamente, uma grande respiração consciente. E voltamos novamente a expirar pela boca e inspiramos pelo nariz. Vamos repetir mais uma vez, uma respiração consciente completa. E se entreguem confiantes a essa cadeira. Essa meditação se chama o nosso lugar. Concentramos-nos no nosso centro agora. A maneira mais fácil de alcançar isso é expirar profundamente pela boca, com os olhos fechados. E inspirar profundamente, agora com a boca fechada. Inspiramos pelo nariz. Repetimos essa respiração. E ao invés de permanecer no próprio espaço restrito, estamos centrados agora numa profundeza ampla, confiantes, sem medo, em sintonia com algo criativo que tudo abrange. Centrados dessa forma, percebemos em nosso corpo e em nossa alma a forma como o nosso corpo encontra o seu descanso. Onde se percebe em seu lugar? Para cima, para baixo, talvez para a direita ou para a esquerda, para frente e para trás. Ao mesmo tempo, percebemos em que parte do nosso corpo falta alguém. Onde? Onde há uma lacuna que alguém deve ocupar para que a mesma seja preenchida? Quais são os excluídos em nossa vida, em nossa família? Quais são as pessoas de quem estamos separados? Talvez no nascimento, durante o parto, talvez pela guerra. Quais são as pessoas sobre as quais nos sobrepusemos? Quais são as pessoas às quais nós nos submetemos sem tomar nada delas? Qual o lugar que nos cabe? Esperamos até que nós e todas elas tenham tomado os lugares que lhes cabem. E eu também tomo o lugar que me cabe. Você também. Damo-nos as mãos serenamente. Olhamo-nos nos olhos e dizemos a nós mesmos e a elas: sim. Após alguns instantes, percebemos em nosso corpo e em nossa alma o que foi que mudou, o que se tornou mais leve,
para onde se esvaziou a nossa pressa? Qual é o sentimento de bem-estar que temos no lugar que nos cabe? O que se curou em nós? E de repente, onde ficaram nossa inocência e nossa culpa? Elas ainda importam? Fique alguns instantes em contato com tudo isso. Então, na próxima inspiração, vão abrindo os olhos e voltando para o momento presente. Percebam o que muda após essa meditação. Tomem nota do que sentiram, dos insights que tiveram. Isso vai fazendo parte da sua biografia. Podemos continuar? Cris, você gostaria de continuar lendo? Estava bem agradável, você vai interpretando. Cris, você me ouve? Temos algum outro candidato para fazer a leitura? Mais alguém gostaria de dar continuidade? Consegui desbloquear aqui o microfone, eu não estava achando. Mas se tiver alguém também querendo ler, Você. você leio a partir da meditação ou não? Essa é o que você já fez Agora, agora, na né? página 38, isso, a necessidade de compreensão. De compreensão, compensação, né? De compensação. Isso, compensação. A necessidade de compensação. E o que mais em nossa alma leva a doenças e à morte prematura? A nossa necessidade instintiva de compensação. Sua intensidade se assemelha à dos movimentos de boa consciência, sendo sentida como parte de nossos movimentos de consciência. Ao realizar uma compensação, dando algo de mesmo valor a alguém que nos deu algo, sentimos-nos aliviados. Antes, sentimos-nos em débito perante essa pessoa. Depois, temos nossa consciência aliviada e nos sentimos livres de uma obrigação. Nos animais, podemos observar que os pais apenas dão, muitas vezes até exaustão, e que os filhotes apenas tomam, sem querer dar algo em troca aos pais. Depois, quando ganham seus próprios filhotes, é chegada a sua hora de dar, sem esperar obter algo em troca. É também por esse motivo que desconhecem a gratidão. No caso dos seres humanos, sentimos uma necessidade incontrolável de fornecer algo de mesmo valor àqueles que nos dão algo. Essa necessidade é a base da troca em nossas relações. Apenas dando algo de valor semelhante ou até maior àqueles que nos deram algo, mantemos a relação com eles, aprofundando-a constantemente. O que essa necessidade tem a ver com a doença ou com a morte prematura? Pagamos para aliviar nossa consciência, para compensar um ganho por meio de uma perda. Acreditamos também nesse sentido. Não poder comprar nada sem pagar com algo de valor igual ou maior.
Depois, respiramos aliviados. A forma mais extrema em que observamos e vivenciamos essa necessidade é na expiação por uma culpa, ao nos fazermos culpados por algo perante alguém. Também vivenciamos isso da maneira oposta, quando alguém nos faz algo. Então, nossa necessidade por compensação, aqui, com o sedutor nome de justiça, faz valer a frase olho por olho, dente por dente. Isso não vale apenas para o outro, mas também para nós mesmos, quando há necessidade de expiação. Expiação, nesse sentido, significa que aquilo que fiz ao outro, faço também a mim. Ou aquilo que o outro me fez, faço também a ele, muitas vezes até mais. Sabemos bem o que isso significa para grupos e povos inimigos. Irei me restringir aos efeitos que essa necessidade possui sobre nossa saúde e sobre nossa vida e ao tanto que ela as põe em risco. Agora retorno mais uma vez à boa consciência. Através da expiação, em nome da justiça, obtemos de volta a nossa boa consciência e, dessa forma, nosso direito de pertencimento à nossa família e grupo. O mesmo vale para aqueles sobre os quais, expressão horrível, aplicamos justiça. Sentimos-nos aliviados e eles, muitas vezes, também. Afinal, aplicar justiça sobre eles significa aniquilá-los. Em suas almas, ambos os lados esperam, com boa consciência, por essa justiça. Estranhamente, não percebemos quão absurda é essa ideia, com suas consequências assustadoras. Fazemos parte, de maneira demasiadamente intensa, de um campo espiritual que espera e deseja isso. Muitas vezes, nem mesmo percebemos que, diante dessa necessidade, afastamo-nos de nós mesmos, de nossa humanidade. Como escapamos dessa necessidade, capaz de nos adoecer e adoecer os outros, e que é decisiva para a nossa vida e para a dos outros? Deixando-nos levar para um outro campo espiritual, um campo humano, ao invés de desumano, no qual deixamos para trás nossas distinções tradicionais entre o bom e o mal, e, ao mesmo tempo, nossas distinções entre a vida e a morte. Obrigada, Cris. Tem uma pergunta aqui no bate-papo, a Andrea está dizendo, eu sempre tenho essa necessidade de compensação. Parece que sempre estou devendo. Veja, a gente viu que existem transferências, né? Essa pode ser a transferência, por exemplo, de uma dívida, de uma culpa, de um outro membro do sistema familiar. Então, você, como geração seguinte a essa determinada pessoa, pode ter tomado para si a necessidade de reequilibrar, de restaurar, de se responsabilizar por aquilo, de terminar o que foi começado e não foi concluído. Então, pode advir esse sentimento de culpa por conta de uma transferência. Essa é uma possibilidade, Andréia. Agora, a partir do fenômeno da constelação é que a gente pode exatamente identificar. Mas, ao longo do livro, Bert também vai propondo essas meditações que são formas da gente se recolher ao nosso lugar, verificar quem falta, que culpas absorvemos dos outros. Então, vamos ver mais adiante se essas meditações podem te trazer um alívio, mais qualidade de vida. A Tati também colocou uma observação. Como distinguir o que é a boa consciência do campo familiar e quando realmente pensamos assim? Essa é uma linha bem tênue, né? O que é meu de fato e eu estou fazendo uso então
na totalidade do meu livre-arbítrio porque eu estou querendo aquilo, ou eu estou fazendo aquilo porque a boa consciência do sistema familiar está dizendo que aquilo é bom. Então, primeira coisa que a gente precisa pensar a respeito da boa consciência é que ela é um órgão de percepção. Assim como nós temos os olhos que veem, a boca que sente o paladar, os ouvidos que ouvem, os dedos que têm o tato, esses sentidos, o cheiro pelo nariz. Então, esses eram os 5 sentidos que a gente tinha até então. E Bert traz um novo órgão de percepção. Nós percebemos o mundo através do certo e o errado que rege a boa consciência do nosso clã e a má consciência do nosso clã. Então, por exemplo, a gente teve fazendo um trabalho de constelação familiar no presídio feminino aqui de São Paulo, Carandiru Feminino, e uma das presas veio falar comigo: eu não sei porque eu estou aqui, eu sou a 7ª geração de mulheres presas na minha família. Nesse campo onde no sistema familiar desse clã diz que é certo roubar, ou é certo traficar, ou é certo, enfim, algo fora da lei, elas são levadas pelo automatismo a fazer as coisas fora da lei. Logo, uma após a outra, gerações, essas mulheres vão sendo presas, porque pela lei dos homens isso está errado, são presas. Então ali elas estão fazendo dentro do automatismo, sem estar exercendo efetivamente o livre-arbítrio. Bert, no Amor do Espírito, ele chega a dizer que o livre-arbítrio não existe. Mas a minha compreensão, falando com outros professores, e na prática do que eu vivo na minha vida e dos meus alunos, dos meus clientes, o que eu percebo hoje é assim: a gente nasce sem nenhum livre-arbítrio, como nasce um filhote, um gatinho, um cachorro, um animalzinho, que vai só reproduzir padrões. Só que a gente, então, depois de um tempo de convívio nesse clã, a gente já está instintivamente fazendo o que é certo e esperado para se parecer com os membros desse clã, acreditando ser aquele nosso desejo. Então, por exemplo, um juiz de direito se torna juiz de direito levado pela injustiça cometida no seu clã e se torna um juiz. Não foi exercendo exatamente o livre-arbítrio dele. Ele até quis, estudou, se formou advogado, mas o pano de fundo, o verdadeiro impulso, o impulso mais forte que o levou a alcançar esse lugar de destaque, veio do clã. Então, é sempre uma linha muito tênue. Se você está fazendo algo inconscientemente, levada e movida por essas forças dinâmicas, transferências, sentimentos adotados, dinâmicas ocultas, ou se você está exercendo seu livre-arbítrio. Então, nascemos todos bem animalescos, sem nenhum livre-arbítrio, só reproduzindo padrões. Ao longo do tempo, a gente vai se esclarecendo. Isso não é certo. Não é certo roubar. Mesmo que o clã diga, faça porque é certo, você é esclarecida. Pela lei dos homens não é, Jesus e outros mestres dizem que não é certo. Realmente eu estou vendo que as consequências não são boas, então o caminho não é bom e vou tomando uma outra atitude. Essa atitude tem que ser absolutamente respeitosa para com todo o clã que acredita que está certo fazer o que eles vinham fazendo até então. Eles chegaram até aqui com esse comportamento e a gente trabalha nessa filosofia para além do mundo das ideias, para além do julgamento de valor de certo e errado. A gente simplesmente olha para os fatos. Naquele clã é assim, naquele outro é diferente. Então, ao longo do tempo, conforme o indivíduo vai se esclarecendo, ele vai tendo rompantes e fazendo uso do livre-arbítrio.
Ai, aqui eu tomei uma decisão. Volta para o automatismo. Agora eu me esclareci mais um pouco, vou lá e tomo uma decisão baseada no meu livre-arbítrio. Uma coisa bem comum, por exemplo, as pessoas acham que estão tendo gravidez e tendo neném porque estão desejando ser mãe, ser pai. O mais comum, assim, principalmente para gravidez bem jovenzinha, a menina 14, 15, 16 anos que teve uma gestação, nem estava preparada, assim, financeiramente, emocionalmente, nem tinha um relacionamento de casal sustentável para serem pais. Essa maternidade, essa paternidade vem de um impulso que vem do sistema. O sistema, o pai ou a mãe, ou ambos, perderam um bebê anterior, e essa menina é tomada com 16 anos e engravida. É claro que ela estava fazendo sexo para engravidar, né? Ela estava fazendo sexo e engravidou, mas o impulso da concepção e que a leva para a atividade sexual é do sistema, porque a mãe perdeu um bebê, então toma esse. E o que acontece? Muitas vezes a vovó cria essa criança, a vovó é a mãe e a mãe é tratada como irmã dessa criança, caso não haja uma reacomodação dos papéis e cada um tome o seu lugar. Não, eu sou a mãe, eu cuido, estamos aqui na casa da vovó por um período. Essa é a minha filha, eu sou a mãe, ela é a avó, e cada uma toma de fato o seu papel. Caso contrário, as coisas estão acontecendo dentro do automatismo, sem consciência, sem clareza, porque estão sendo feitas. E assim também, famílias com bastante filhos, 5, 6 filhos, várias esposas, esse impulso. Ah, então eu não sou responsável, Sofia, pelas coisas que eu faço? Sim, nós somos. A autorresponsabilidade está sempre presente, tanto que Bert falou, sem a ajuda do próprio indivíduo não é possível sair daquele emaranhado, mas como se dá é na observação do que eu estou fazendo, é por mim mesmo ou é por outra pessoa do sistema? Ah, essa gravidez foi por causa da mamãe que perdeu um filho, eu quero realmente ser mãe, eu quero me casar, ah, eu fui levada a casar tão jovem, será que era eu mesmo que estava pronta, querendo, a profissão que eu escolhi? 98% da escolha da primeira profissão não é do indivíduo, ele é levado pelo impulso do sistema familiar, dentro do amor que adoece, dentro do automatismo, dentro desse sistema de crenças, dentro dessa alma espiritual, desse campo espiritual, dessa alma coletiva, que impulsiona o indivíduo para lá. E só quando esclarecido ele está, com respeito a tudo que foi como foi, é que ele pode modificar. Por exemplo, naquela família, os pais eram analfabetos e a menina quer continuar estudando. Ela quer continuar estudando e ela sente muita dificuldade, porque os pais foram talvez até a primeira série, a terceira série, a quarta série, e ela quer fazer um curso universitário. Então, para chegar até onde ela deseja, há que se lidar com a culpa, com o medo, a culpa para tem que deixar de ser inocente, o medo de não pertencer ao sistema e com respeito poder dar esses passos que vão levar ela com os pais até mais longe. Então não é se despedir dos pais, ao contrário, é refazer esses laços de amor com o papai e com a mamãe para que o amor flua e você então possa ter realmente a clareza, a consciência do que está te levando para lá e você faz as escolhas conscientes. Basicamente, você não está exercendo seu livre-arbítrio se está fazendo escolhas inconscientes, levadas por outros membros do sistema. Se você está esclarecida, fazendo escolhas, eu decido não fazer mais isso. Decido parar de fumar, deixar algum vício, cuidar de coisas de forma diferente como o meu clã fazia até então, eu estou fazendo
Por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui hoje. Nenhum dos nossos pais estudou através do Zoom, usando tecnologia. Nenhum deles provavelmente estudou a fundo um livro de Bert, de uma filosofia tão nova. Esse livro tem 9 anos que ele foi impresso. Então é algo bem inovador. Tudo que é inovador não faz parte da boa consciência do clã. E aonde é que está o nosso desenvolvimento real? Na má consciência. É na má consciência que aquela criança que os pais são analfabetos pode estudar, se letrar e chegar à universidade. É na má consciência que uma mulher pode se casar e ter uma união com boa qualidade, quando gerações de mulheres anteriores não puderam ficar casadas, ou enviuvaram cedo, ou se separaram várias vezes e não puderam ter bons relacionamentos. Então é na má consciência que está o progresso e é onde você se encontra realmente com o seu livre-arbítrio, questionando se você quer aquilo que era certo para o clã ou não. Tati, ficou claro assim para você? Obesidade também. A Raquel está perguntando se obesidade também. A obesidade, os vícios de uma forma geral, o álcool, a droga, o vício por medicamentos, são impulsos levados pelo sistema familiar, que muitas vezes englobam outros membros que não puderam comer, que não puderam viver, e o indivíduo inconscientemente faz por ele e pelo irmão, pela irmã, pelo outro ente querido que não pôde fazer parte, que não pôde estar aqui. Então, essa pode ser a dinâmica de fundo. A gente tem mais 10 minutinhos antes. Vocês preferem dúvidas? Antes da nossa sala cair pela última vez, né? Tá muito chato esse vai e vem. Querem fazer essa pequena meditação ou vamos ficar com perguntas? O Edson está perguntando como é que os testes vocacionais podem considerar a relação familiar? Edson, da forma como eu vejo, o teste vocacional são testes que levam em consideração observações da psicologia tradicional. E Bert é uma outra linha de pensamento, né? Eu não conheço para falar a respeito dos testes psicológicos de avaliação com a tendência do indivíduo. Eu me lembro que eu fiz quando eu tinha 18 anos. Eu estava à procura no guia universitário, né? Que faculdade que eu quero fazer, esse curso, não, esse curso, não, esse curso, não. E eu rodava todos os cursos e não achava nada que eu queria fazer. Porque só muitos anos depois eu encontrei a filosofia de Bert Hellinger e realmente me encontrei que era isso que eu queria fazer. Então, eu acredito que existam muitas pessoas que não encontram o que querem porque ainda não foi criado. Eu fiz o teste vocacional e deu algo abrangente na época, que direcionava para exatas, para humanas, enfim, mas que não foi suficientemente relevante, tanto que eu não me lembro dos detalhes, e não ajudou muito para direcionar a escolha da faculdade e tal. Eu acredito que testes de vocação e baseados em Bert Hellinger podem ajudar sim os estudantes na escolha. O que eu já vi e que ajudou muito foi fazer a constelação familiar de decisão. Então, existem vários cursos, o estudante está indeciso, quer estudar para medicina, mas também quer estudar para psiquiatria, sei lá. E a gente fez a constelação e depois de 6 meses ele passou no vestibular.
ele escolheu medicina. Ele estava entre medicina, era um rapaz jovem, 18, 19 anos, ele queria medicina e engenharia. Então ele passou na medicina. Ele já tinha uns 2 ou 3 anos tentando vestibular e não conseguia nem se decidir internamente sobre aquilo que ele desejava. E com a ajuda da constelação, o fenômeno da constelação orientou bem e o aproximou do seu destino. Aí ele está efetivamente fazendo uso do livre-arbítrio. Quando desembaraçado daquilo que impedia ele de chegar até o curso universitário, ao desejo dele, os obstáculos foram removidos e então ele pôde de verdade acessar aquilo. Claro que ele teve que estudar e isso tudo não desobriga ele de ter que passar nas provas e tudo mais. Acontece que aquilo que o prendia no antigo deixa de prendê-lo. Então ele ganha liberdade, ele ganha voos mais altos, ele ganha novos horizontes, o indivíduo que está desembaraçado. Vamos ver se temos mais perguntas. Edson disse obrigado. Então, a Andrea está falando, o Zoom funciona assim mesmo, a cada 30 minutos, somente uma reunião, eu estava usando na escola e ele cai. Então, eu estou para mudar a minha assinatura para a gente ter 2 horas de reunião. Eu espero que para a próxima semana eu já possa, e aí a gente tem mais tempo corrido e uma tranquilidade maior para a gente poder trabalhar. De acordo? Alguém quer colocar mais alguma coisa? A gente tem alguns minutinhos, daqui a pouco a sala vai cair. Então já sei, vou deixar vocês em meditação. Vou começar a meditação e vocês vão ficar depois 5 minutinhos quietinhos, a hora que a sala cair. E vocês anotem depois as observações. Então vamos sentar confortavelmente, fechar os olhos, relaxar. Essa meditação se chama o outro amor. Centramo-nos com amor em nosso corpo. Passamos pelos seus órgãos com uma dedicação profunda às suas maravilhas, principalmente ao nosso coração. Ele bate no ritmo de um coração eterno, do qual vem toda a vida com amor. Em sintonia com ele, ficamos quietos e em silêncio. Nosso coração bate com o mundo como ele é, ao mesmo tempo com aquilo que negamos. Ele bate em sintonia com a nossa culpa e com a culpa daqueles diante dos quais somos maus e que tememos. Damos a eles um lugar em nosso coração, entregamo-nos internamente a essa batida do coração, tornando-nos um só com ela. Subitamente, nosso corpo relaxa, tudo nele encontra o seu lugar, tudo bate em sintonia conosco. Pertencemos a ele e tudo em nosso corpo pertence a nós. Estamos presentes, com tudo nele completamente presentes. Confiamos a um poder criador, tudo aquilo que nos machuca, tudo aquilo que machuca o outro. Soltamos isso e sentimos uma profunda paz. Encontramos novamente o amor, a paz conosco e com os outros. Encontramos a paz com o nosso passado. Encontramos a paz diante de nossa culpa e suas consequências. Encontramos a paz diante da culpa do outro e de tudo o que ela nos cobrou e continua cobrando. Sentimos o efeito curativo dessa entrega em tudo o que é. Sentimos esse efeito curativo dessa entrega em tudo
o que é e o que foi. É a esse lugar que pertencemos. Tudo pode ser curado, levado pela vida em sua plenitude, sem culpa, sem expiação, sem justiça, numa corrente eterna, em um mar infinito, sem o bom e sem o mal, com todos os outros igualmente ali, com amor. Permaneçam todos quietos, fixados nesse momento, sentindo essa chuva de bênçãos sobre nós, esses efeitos curativos advindos do Espírito, essa força maior ao qual o nosso corpo e a nossa alma se submetem. Simplesmente entregues. Sintam essa força maior diante de vocês, dentro e fora, olhando para vocês. Sinta, ouça, perceba